Desde os tempos antigos, a humanidade conta histórias sobre seres incríveis, assustadores e muitas vezes impossíveis. Dragões que soltavam fogo, gigantes que caminhavam pela terra, serpentes marinhas que podiam engolir um homem inteiro. Muitos acreditam que são apenas mitos, lendas que surgiram para ensinar lições, assustar crianças ou explicar o inexplicável. Mas e se algumas dessas criaturas não fossem apenas invenções da imaginação? E se algumas tivessem realmente existido em algum lugar do planeta? A ideia de que seres lendários poderiam ter sido reais é fascinante. Ela nos força a pensar: o que a ciência ainda não descobriu? O que foi perdido ao longo do tempo? E o que ainda pode estar escondido em florestas densas, oceanos profundos ou regiões inexploradas do mundo? Hoje vamos explorar criaturas lendárias que, de alguma forma, podem ter deixado rastros de sua existência. Vamos mergulhar nos mistérios que a história esconde e tentar separar o mito da realidade. Preparado? Então vamos lá. Começamos com os dragões, talvez a criatura mais famosa de todas. O dragão é uma figura presente em praticamente todas as culturas, do Oriente ao Ocidente, do Ártico às florestas tropicais. Mas o que inspirou essas histórias tão persistentes? Muitos cientistas acreditam que fósseis de dinossauros ou de grandes répteis pré-históricos podem ter dado origem a essas lendas. Imagine uma pessoa da antiguidade, sem nenhum conhecimento de paleontologia, encontrando ossos gigantescos, com dentes afiados e garras enormes. Era natural pensar que aquilo pertencia a um monstro. Para as pessoas daquela época, isso era claramente uma prova da existência de uma criatura terrível. E talvez, apenas talvez, alguns desses animais tenham sobrevivido por mais tempo do que imaginamos, escondidos em regiões inacessíveis, dando origem a relatos que foram passados de geração em geração. Outra criatura lendária que pode ter raízes muito concretas na realidade é o Kraken. Este monstro marinho é descrito nos contos nórdicos como uma gigantesca lula ou polvo capaz de arrastar navios inteiros para o fundo do mar. Acredita-se que as histórias do Kraken tenham sido inspiradas em encontros reais com lulas colossais, criaturas enormes que vivem nas profundezas oceânicas e podem chegar a dezenas de metros de comprimento. Marujos antigos, ao verem tentáculos gigantes surgindo das águas escuras do oceano, certamente exageraram nos relatos, transformando um animal real em um monstro mitológico. Mas a base dessas histórias, o encontro com um cefalópode gigante, pode ter sido muito real e aterrorizante. Falando em oceanos, não podemos esquecer da serpente marinha. Contos de viajantes e exploradores antigos, desde a Grécia até a Escandinávia, falam de répteis longos, com escamas brilhantes e cabeças enormes, que poderiam engolir homens inteiros. Hoje sabemos que algumas espécies de cobras e enguias gigantes realmente existem, e algumas se deslocam pelo fundo do mar de forma quase invisível, podendo atingir tamanhos impressionantes. Será que os relatos de monstros marinhos serpentiformes poderiam ser registros de espécies que desapareceram há séculos, ou que ainda vivem nas regiões mais remotas e profundas do oceano, longe dos nossos olhos? Agora vamos para a terra firme. Gigantes sempre fascinaram a imaginação humana, desde os relatos bíblicos sobre Golias até lendas de culturas indígenas e europeias. Existem histórias sobre pessoas de tamanho descomunal que caminhavam pela terra. Embora não existam provas diretas da existência de gigantes como conhecemos nas lendas, fósseis de hominídeos gigantes como o Gigantopithecus foram encontrados em várias partes do mundo. Alguns arqueólogos especulam que esses ancestrais humanos de grande porte poderiam ter inspirado essas histórias. Será que as lendas sobre gigantes poderiam ter se baseado em seres que realmente caminharam entre nós há milhares ou até milhões de anos? É uma possibilidade que nos faz repensar a história da nossa própria espécie. Outra criatura que mistura mito e realidade de uma forma muito interessante é o unicórnio. Traditional Man. Ele é visto como um cavalo branco puro com um chifre mágico em espiral no meio da testa, mas relatos históricos mais antigos descrevem animais parecidos com cavalos ou antílopes, com um único chifre, que podem ter sido confundidos ou idealizados ao longo do tempo. Há registros de viajantes da antiguidade descrevendo rinocerontes, ou até mesmo narvais, a baleia com um dente longo, que se parece com um chifre. É muito possível que essas observações tenham sido mal interpretadas, e com o passar do tempo, deram origem ao mito do unicórnio. Um chifre que se acreditava ter poderes mágicos pode ser apenas uma forma de explicar algo impressionante demais para ser ignorado. E se falarmos de criaturas voadoras, o grifo merece destaque. Meio águia, meio leão, ele aparece em pinturas, tapeçarias e esculturas de muitas culturas antigas, simbolizando poder e majestade. Cientistas e historiadores
acreditam que fósseis de dinossauros como o Protoceratops, encontrados na Ásia Central, podem ter inspirado essas histórias. Esses fósseis tinham bicos parecidos com os de aves e corpos de 4 patas, o que poderia facilmente ser interpretado como uma criatura híbrida. Para os povos antigos, encontrar um esqueleto assim era a prova de que um animal com garras de águia e corpo de leão existiu. Era tão impressionante que rapidamente se tornou lendário. Mas talvez a lenda mais intrigante de todas seja a do lobisomem. A ideia de uma transformação sobrenatural, de um ser meio humano, meio lobo, foi tema de pesadelos e histórias de medo por séculos. Hoje, a ciência oferece algumas explicações possíveis. Doenças raras como a hipertricose, que causa crescimento excessivo de pelos no corpo, podem ter levado pessoas a aparentarem características lupinas. Além disso, ataques de lobos selvagens ou cães grandes em comunidades isoladas também podem ter alimentado essas histórias de terror. Então, por mais que pareça magia, a ciência sugere que os mitos podem ter uma base real, mesmo que ela tenha sido transformada pela imaginação coletiva e pelo medo. O basilisco, conhecido como o rei das serpentes, é outro exemplo fascinante. Diziam as lendas que seu olhar podia matar instantaneamente. Na realidade, ele pode ter sido inspirado em cobras muito venenosas, como a naja. O comportamento defensivo da naja, que se ergue e expande seu capelo antes de atacar, poderia ser interpretado como um olhar mortal. Imagine nunca ter visto uma cobra venenosa, mas ouvir histórias de um ser que poderia matar com um simples olhar ou com sua respiração venenosa. A mente humana, especialmente em uma época de pouca informação, completaria a narrativa com exageros, dando origem a uma lenda aterrorizante. E é claro que algumas dessas criaturas podem estar apenas um passo além da nossa compreensão. Animais como o ocope, por exemplo, eram considerados lendas na África, até serem finalmente documentados pela ciência no início do século XX. Um ser descrito por anos, pelos nativos como metade cavalo, metade girafa, foi finalmente reconhecido como uma espécie real, um parente da girafa. Isso nos lembra que a linha entre mito e realidade é muitas vezes mais tênue do que imaginamos. Muitos animais que hoje conhecemos foram lendas um dia. Agora deixa eu te perguntar, qual dessas criaturas você gostaria que realmente existisse hoje? Um dragão sobrevoando as montanhas? Um unicórnio galopando pelos campos? Responde aí nos comentários porque a sua opinião vai me ajudar a escolher os próximos temas sobre seres lendários e suas possíveis origens. Quero saber o que mais te fascina nesse universo. Quando refletimos sobre essas histórias, percebemos que lendas podem guardar fragmentos de verdades esquecidas. Talvez os dragões não cuspissem fogo, mas quem sabe fósseis e registros antigos não indicam animais reais que inspiraram essas histórias? Talvez o Kraken tenha sido apenas uma lula gigante mal interpretada, mas que de fato nadou nos mares antigos, aterrorizando marinheiros. E talvez em algum lugar remoto do nosso planeta, algumas criaturas que consideramos lendárias continuem escondidas, esperando apenas o momento certo para serem descobertas pela ciência. Se você se interessa por mistérios, lendas e criaturas que desafiam a lógica, fique ligado no próximo vídeo. Nele, vamos explorar seres lendários que desafiaram a ciência moderna e que, segundo alguns, podem estar vivos até hoje, em lugares que ninguém imaginaria. Acredite, as evidências são surpreendentes. E antes de sair, não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhum mistério. Deixe o seu like se você curtiu essa viagem pelo mundo das lendas. Comente qual criatura lendária você acha que pode ter sido real e por quê. E claro, aperte o sininho para ser notificado sempre que um novo vídeo for lançado. Obrigado por assistir e até a próxima.